Tá? Antes de começar, eu vou passar agora a palavra para o nosso governador Christian, do distrito LC2. Vamos lá, se o slide mudar. Aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os companheiros. Quero saudar essa sala virtual com tantos leões aqui na pessoa da minha colega de colegiado, Degenair. Sejam todos bem-vindos e estamos aqui, como disse a PDG Marise, um momento muito importante para os nossos distritos, aonde os clubes e o distrito já estão se programando para indicar os seus novos dirigentes. Então, que seja um momento para a gente de bastante reflexão, que a gente possa, né, engajar as pessoas com a vontade de trabalhar. Eu acho que isso é muito importante, ter essa disposição de trabalhar. Nós somos todos voluntários, mas a partir do momento que nós dizemos sim para uma função, para um cargo, a gente passa a ter um compromisso, uma responsabilidade. E a gente precisa levar isso adiante sempre com vontade, com determinação, e eu espero que o dia de hoje a gente possa aprender bastante, mais uma vez com o companheiro Rodrigo, e desejo aí todos uma excelente noite. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, governador. Vamos lá, então. Ver se muda aqui, minha tela está meio... Foi. Bem, gente, mais uma vez, uma ótima noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Lavieri, vice-governador do Distrito LC2, e estou como coordenador da equipe global de liderança do Distrito. Hoje, a ideia deste bate-papo, vamos dizer assim, não chega a ser um treinamento, tá? A ideia é um bate-papo mesmo. Qual é a função primordial de aqui hoje? Por que a gente resolveu fazer hoje, né? Era no comecinho, logo de abril? Porque este mês, todos os clubes devem eleger os seus próximos dirigentes. E todos deverão entregar a famosa PU 101, né? Alguns ainda entregam impresso, alguns entregam para o distrito, mas principalmente registrar no portal, no Lion Portal, os próximos dirigentes. Tá? Isso é importantíssimo. Não deixem para a última hora, porque caso os próximos dirigentes não estiverem cadastrados no Lion Portal, na hora da mudança da gestão, o clube fica sem ter acesso a nada. Ninguém consegue fazer nada, nem entrar, ver boleto, nem reportar atividade, nem colocar ou tirar associados. Então, façam, né, reportem no Lion Portal os próximos dirigentes do clube. A ideia aqui hoje não é ensinar como fazer esse reporte, a gente não vai ensinar como mexer no Lion Portal, mas ao contrário, a gente vai querer conversar aqui um pouquinho do perfil que cada pessoa tem que ter para assumir um cargo no clube, como dirigente. Por que o perfil é tão importante? O que a gente observa lá na frente? Provavelmente em maio, comecinho de maio, final de maio, alguns em junho, alguns até mesmo no final de abril, vão ter nos distritos os treinamentos para os dirigentes, tá? Que são, alguns conhecem como escola de liderança, né, EDPL. Esse treinamento é voltado para quem? Para os próximos dirigentes que vão assumir, para que eles consigam, para que eles saibam todos as funções, responsabilidades e consigam fazer uma boa administração do clube. E daí o que a gente tem visto nesses treinamentos é que muitas vezes a gente, na hora de dar o treinamento, olha, vamos dar o treinamento para coordenador de marketing, por exemplo, a pessoa que assumiu o cargo chega para você e fala, mas eu não faço ideia do que fazer em marketing, eu não sei mexer em rede social, eu não tenho comunicação, sou uma pessoa tímida, não falo com ninguém. E daí você fala, poxa, né, mas como é que será que essa pessoa foi indicada para ser do marketing? E muitas vezes a gente descobre assim, olha, foi indicada a pessoa para o cargo simplesmente porque precisava cumprir a fichinha da PU 101. E isso, às vezes, desestabiliza o clube, porque se você indica uma pessoa que não é a mais adequada, tá? Não vou dizendo
que não é mais correto, porque assim, todo mundo tem chance de aprender, todo mundo pode se desenvolver, tá? Mas a gente pede que as pessoas que sejam indicadas para os cargos de diretoria sejam indicadas de acordo com o que cada pessoa faz melhor. Então, se você tem uma pessoa que é ótima em rede social, uma ótima em comunicação, essa pessoa vai ser a melhor para ser uma assessora de marketing. Tá? Muitas vezes, o Rani até escreveu aqui no chat, muitas vezes a pessoa descobre que está no cargo quando a gente monta o grupo ali para falar com a pessoa, ela não foi nem avisada. Então, e o que acontece quando faz isso? Os outros cargos do clube começam a ficar sobrecarregados. A gente tem exemplos vários aqui, não só no nosso distrito, mas a gente sabe de outros distritos, que de repente o secretário fica fazendo, é o responsável por fazer os relatórios de associados, colocar associado, ver correspondência, reportar atividade, fazer o post na rede social. No fim, ele vira tudo. E daí o que acontece? Essa pessoa se sobrecarrega de tal forma que ela não consegue fazer o trabalho de secretário como deveria e fica desmotivado para continuar no Lions. Porque ela fica tão exacerbada, tão carregada de trabalho, que ela fala, gente, eu não estou dando conta. E aí a pessoa, sabe, fala assim, cansei, não vou fazer mais nada. E os nossos clubes começam a ter problemas sérios na administração. Então, a ideia aqui hoje vamos tentar traçar um perfil de quem eu vou indicar para o cargo. Tá? Então, porque a gente tem que descobrir nas pessoas o que cada um faz de melhor e pegar o que cada um tem de melhor e usar isso a nosso favor, a favor do clube e a favor da própria pessoa. Se a pessoa estiver fazendo uma coisa que é extremamente fácil para ela, que é extremamente agradável, que é natural, ela não só vai fazer muito melhor, como ela vai se sentir entusiasmada em trabalhar cada vez mais no clube. Tá? E aí aumenta a satisfação do associado e, com certeza, a evasão de associados, que é o nosso grande problema hoje, né? Como sempre, vai diminuir no clube. Então, vamos começar lá. Tá? Vamos ver aqui, minha tela está indo. Foi. Nosso maior desafio hoje, escolher os novos líderes que irão conduzir os nossos clubes no próximo ano leonístico. E aí, após que todo mundo já teve esse problema, eu quero conduzir alguém, eu quero colocar alguém no clube, mas os meus associados não querem aceitar o cargo. Muitos dos associados não querem ter cargo. Por que será que o associado não quer ter cargo? Aí a gente pode ter várias questões. Será que os dirigentes do clube participam do treinamento para ocupar o seu cargo? Né? Os dirigentes e associados estão participando das reuniões de divisão e região? As reuniões e os eventos estão sendo planejados e gerenciados de forma eficaz? Os associados estão sendo incentivados a assumir cargo de liderança? Não adianta nada a gente dar treinamento para um monte de associado, fazer o associado participar, desenvolver leões orientadores, fazer associados participarem de cursos de institutos de liderança, se o clube do associado possui aquele famoso, né, que a gente dificilmente encontra aqui no Brasil, o famoso dono do clube, que não deixa ninguém assumir cargo, né? Ou aquele pior ainda, aquele que fala assim, não, mas a gente varia o cargo, o presidente sai de presidente, vira secretário, o secretário vira tesoureiro, o tesoureiro vira presidente, e ficam só nesses três, né? E esquecem dos demais associados, esquecem dos demais cargos. Então, assim, os associados têm que ser incentivados a assumir cargos de liderança. Os associados têm que participar regularmente das funções do clube, tá? O clube, e aqui é uma questão importante, o clube tem trabalhado de acordo com o código de ética, tá? Porque se trabalhar com o código de ética, eu aposto que os associados vão fazer parte, vão querer participar. A gente vê muito clube ignorando o nosso código de ética, né? O que é um problema sério, tá? E, principalmente, os associados são convidados a compartilhar suas ideias para que saibam que a sua opinião é valorizada. Lembra, se os associados querem falar e nunca são ouvidos, o associado deixa de fazer parte, o associado vai embora.
E aí você, claro, nunca vai ter associado querendo ter cargo. Quando o associado é novo, o que, que a gente pede? Começa a dar cargos, não precisa ter cargo de diretoria, óbvio que não, mas começa a dar papel no clube. Peça para um associado novo ler a invocação a Deus. Peça para um associado novo fazer a oração pelo Brasil, fazer uma instrução leonística e ajude-o a construir essa instrução. As pessoas, quando começam a tomar parte do clube, a cada um ter uma função no seu clube, a pessoa se sente mais motivada e vai querer aprender mais. A gente só ama o que a gente conhece. E quando a gente conhece mais, mais a gente quer conhecer. Conhecimento é uma coisa que gera conhecimento e que pede por mais conhecimento. Então, participem, façam os associados participarem. Garanto que vocês vão conseguir a ter associados querendo participar mais caro. Lembrem-se, envolvimento e serviço é o que resulta em sucesso e motivação. Faça atividades, faça serviço e envolva seus associados. Com isso, garanto para vocês que o clube vai ter muito mais sucesso e os associados vão ter muito mais motivação a participarem. Tá? Vamos lá. Por que é importante que nós, leões, selecionemos bem nossos líderes? Porque as decisões dos líderes escolhidos vão afetar muito como nós atuamos. Às vezes, uma liderança má escolhida ou má gerada vai impactar no quadro social muito. Tá? Se a gente seguir líderes ineficientes, a gente também se torna ineficiente. Tem alguém com o microfone aberto? Alguém está querendo falar? Maria de Fátima está querendo falar alguma coisa? Sim, eu estou tentando. Você está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Qualquer coisa, põe um fone ligado no celular, às vezes melhora. Tá bom? Então, a gente precisa de bons líderes. Lembre, nós no Lions lideramos pelo exemplo. Se os nossos líderes forem despreparados, essa despreparação, vamos dizer assim, vai virar um efeito cascata. E tudo isso vai por água abaixo. E a gente vai ter clubes com problemas, vamos ter serviços mal planejados, mal feitos, com ações não tão corretas, e isso desmotiva qualquer um. Vamos lá, está mudando. E como despertar, então, o interesse do leão? Quem que levantou a mão? Cub Engenharia. Desculpe, eu não sei seu nome, mas levantou a mão, quer falar, quer tirar alguma dúvida? Pode falar. Abre o microfone. Não? Ok. Muito bem. Como que a gente desperta o interesse do leão? Dando oportunidade de voz no trabalho. Um leão só vai ter interesse se ele tiver voz e se ele trabalhar no clube, se ele fizer atividade de serviço. Opa, aqui deu um problema na tela. Motivando o servir, respeitando suas particularidades. Óbvio, gente, todos aqui somos voluntários, todo mundo aqui é bom em alguma coisa e nem tão bom em outra coisa. Tá? Então, nós precisamos motivar o servir respeitando as particularidades. Cada um tem a sua expertise, cada um tem a sua melhor qualidade. Aproveite disso. Lembre, uma coisa que tem no nosso código de ética, elogie, critique no particular, né? Lembra? Seja generoso no elogio, né? E mantenha a parte da crítica, não pode ser feita na frente de todo mundo. Então, se quer criticar, que seja uma crítica construtiva e que seja no particular. Mas o elogio, faça o elogio perante a todos. Isso motiva todo mundo. Então, motiva o servir, motiva a participação de todos os associados. Seja um exemplo de leão, seja um exemplo de um grande líder no seu clube. Principalmente, delegue, não mande, mas também não delargue. Tá? A gente tem um grande problema, grandes líderes, às vezes, falam, não, eu sei tudo, manda isso, faz aquilo, daí delega, não, mas eu sei delegar. Daí você delega para um associado fazer algum trabalho, algum serviço, e simplesmente você delarga. Larga o coitado lá e só vai querer saber no resultado final.
aí você perdeu a chance de um acompanhamento, ele fica desmotivado porque cai tudo nele e ninguém está prestando atenção, ninguém está ajudando. Então, delegar significa passar o trabalho para alguém, mas acompanhar esse trabalho em todas as fases. Vai lá, como está saindo, como que os resultados estão saindo satisfatórios, está dando certo, o que não está dando, o que você pode ajudar. E, principalmente, você só desperta o interesse de um leão capacitando e treinando a pessoa. Tá? É só com isso que a gente torna um grande líder. Lembrando que todos aqui já são líderes. Quando a gente entra para o Lions, a gente entra para servir, automaticamente nós já temos aquela sementinha da liderança, porque você entra para servir, para fazer algo diferente, para você fazer algo a mais por alguém. Esse simples fato já se torna em você uma vontade de liderar. Você lidera uma grande atividade, você lidera outras pessoas para servir cada vez melhor. Aí, a gente pergunta, quais são as qualidades de um líder? Estas qualidades vão servir para todos os dirigentes, tá? Por isso que eu estou trazendo antes de entrar realmente em cada cargo, tá? Quando a gente fala de qualidades de um líder, o que um líder tem que ter? Comunicação. Um líder tem que saber se comunicar. Se comunicar, além, claro, se for principalmente escrever direito, falar direito, se for colocar em redes sociais e fazer um trabalho externo de lives, mas principalmente comunicar adequadamente. Não é mandando, não é xingando, não é passando por cima das pessoas. Às vezes a pessoa pode não ter um português correto, ela pode ser uma pessoa até mais simples, mas ela se comunica muito bem com as pessoas, todo mundo gosta dela, porque ela é humilde, porque ela sabe falar e sabe ouvir. Tá? Uma outra qualidade de um líder aqui, responsabilidade. Você é um líder de seu clube, você assumiu um cargo de seu clube, você tem responsabilidades com isso. Tá? Se eu me tornei um secretário do clube, eu tenho responsabilidades, eu tenho que fazer atas, eu tenho prazos para entregar atas, eu tenho que registrar ata, eu tenho que passar correspondência. Se eu sou um tesoureiro, eu tenho responsabilidades na tesouraria, eu tenho uma responsabilidade com a transparência de todas as contas no clube, com também prazos de pagamentos. Não é porque você é voluntário que você não tem responsabilidades. Tá? Tenha responsabilidades, você é uma pessoa responsável, tem que ser. Então, se a pessoa não tiver responsabilidade, ela não pode ser um líder. Comprometimento e vontade. Aqui a gente já falou, o Christian falou aqui logo na primeira fala dele, quando nós assumimos cargos, a gente tem que ter comprometimento. Entramos para o Lions para servir, para juntar a um grande clube, para fazer grandes ações. Nós temos que ter comprometimento. A gente ouve muito, eu não vou poder cobrar da pessoa porque ela é voluntária. É fato, até certo ponto. Eu não posso exigir uma coisa absurda de alguém que é um voluntário. Mas no momento que esse voluntário entrou para fazer parte do Lions, no momento que ele assumiu um cargo, no momento que ele está querendo ajudar e ser desenvolvido como líder, ele tem que ter um mínimo de comprometimento. Ele tem que ter vontade em ajudar, vontade em crescer e vontade em fazer bem para o seu clube. Tá? O seu clube tem que desenvolver, senão não vai para frente. E, principalmente, flexibilidade. Eu acho que isso aqui todo mundo aprendeu. Nós temos que ser flexíveis, não só dentro do Lions, né, mas na vida pessoal, vida profissional. A nossa flexibilidade, por quê? Porque, de repente, tudo muda. De repente, você precisa pensar num plano B, você tem que... Às vezes, você está indo por um caminho e fala, poxa, não é isso, não está dando certo. Vira, vai pelo outro. Seja flexível, não fique atrelado a uma ideia única, a um caminho único. Isso aqui a gente viu, inclusive, na pandemia. Se a gente não saísse, não pensasse, não quisesse pensar fora da caixinha, a gente nunca tinha conseguido fazer mais nada. De um dia para o outro, nada mais era possível. De um dia para o outro, tudo que a gente fazia no clube não podia mais ser feito. E aí, se a gente não fosse flexível, se não usasse a criatividade, os Lions do mundo inteiro tinha acabado. E, ao contrário, durante a pandemia, a gente serviu muito e muito mais pessoas, muito mais do que a gente servia antes, por causa da necessidade. Nós percebemos a liderança, essa liderança brotou em nossos corações do tipo, agora eu preciso servir mais do que nunca. E isso gerou
em todos nós uma vontade de ajudar o próximo muito maior do que a gente já tinha. E isso gerou grandes líderes, saíram, apareceram, fizeram a diferença no mundo todo, e a gente conseguiu servir e passar por uma grande pandemia que ninguém tinha passado antes, e conseguimos sair ilesos e servindo todo mundo. Então, vamos lá, a gente tem que ser flexível. O que mais que a gente tem que ter num clube, muito importante, quando a gente fala de liderança? A gente tem que ouvir o porquê, qual é o nosso maior valor no Lions. Os clubes são formados por pessoas diversas. Nós temos uma inúmera, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa age de um jeito, cada pessoa fala de um jeito. Então, nós temos no clube, e que é um grande valor em Lions, em toda a nossa, uma grande diversidade. Nós temos que usar essa diversidade como um grande fator de experiência. A diversidade traz maior sucesso. Eu tenho ideias novas, eu tenho jeitos de pensar novos. Isso tudo tem que ser aproveitado. Mas, mais do que isso, diversidade sozinha não me traz nada se eu não tiver inclusão. Não adianta eu ter um clube formado por 30, 40 pessoas diversas se eu não dou ouvidos a eles. Se eu não incluo essas pessoas, se eu não ouço as pessoas a falarem, a diversidade tem que ser feita de fato, ela tem que ser incluída. Inclusão nos nossos clubes, ou seja, quando eu estou falando de diversidade e inclusão, é principalmente se eu tenho um clube formado de 30 associados, 20 que seja, fundei um clube agora, 24, 25 associados, e eu tenho 25 cabeças diferentes, que pensam diferentes, que trazem ideias diferentes. Aproveite disso, inclua cada uma dessa cabeça no planejamento do seu serviço, na sua liderança. Você vai ver quão rico esse clube vai ficar, quantas ideias novas vão surgir e o quanto de motivação você vai ter dentro de um. Então, use a diversidade a seu favor, a favor do clube, a favor da liderança, praticando a inclusão. Se eu não incluir essa diversidade no clube, não significa que eu estou tendo absolutamente nada de diversidade. Eu só vou ter pessoas diferentes. Tá? Então, usem isso. Incluam essa diversidade. E aí a gente chega na estrutura padrão de clubes. Vamos lá. Isso aqui todo mundo tem que saber de cor, principalmente a liderança, principalmente os presidentes e a diretoria de clube. Tá? Esses, vocês estão vendo aí, eu sei que quem tiver no celular vai ter uma telinha pequena, não vai dar para ler, mas vamos estabelecer assim, vocês estão vendo nessa tela 3 grandes blocos. Tá? Um bloco lá em cima, num retângulo cinza, um bloco no meio, em retângulos, em quadrados e retângulos azul claro, e um bloco mais embaixo em retângulos azuis escuros. Estamos falando de gerarmos aqui os cargos para os dirigentes que são necessários e obrigatórios em Lions Internacional para a nossa IPU. Os dirigentes que vamos precisar indicar para a próxima gestão. Quem são eles? É o bloco do meio. É o bloco que está em azul claro. Que é composto por quem? Vamos lá. Presidente de clube. Tá? Presidente de clube nada mais é do que o líder, né, o coordenador da equipe GAT de clube. É a pessoa responsável legal pelo clube. A gente vai falar um pouquinho mais dele. Quem mais são? Assessor de serviços, que é o nosso GST. Tá? Quem não lembra as siglas, tá? GST é a equipe global de serviços do clube. Tá? Global Service Team. Tá? Esse GST ele vai ser responsável por coordenar as atividades do clube. Temos também o assessor de associados, né, que é o GMT do clube, né, Global Membership Team, é o coordenador do quadro associativo, né, da equipe global do quadro associativo do clube. Temos o GLT. GLT, aqui vocês estão vendo que, normalmente, Lions sugere que o GLT seja quem? O primeiro vice-presidente do clube. Por quê?
Porque como GLT, ele é responsável pelos desenvolvimento e treinamentos de liderança do clube. Então, se ele é o primeiro vice, ele vai identificar e treinar os líderes do clube. Feito isso, quando ele assumir como presidente de clube, ele já tem os líderes para indicar para a sua diretoria. Porque ele já formou, ele já sabe quem trabalhou direito, quem fez os cursos, quem tem treinamento, quem foi capacitado para ser líder. Tá? Quem mais a gente tem aí, do ladinho ali, em quadrinho azul? Assessor de marketing. Tá? E aí, a gente vai falar que o assessor de marketing, Lions, fez uma alteraçãozinha no último ano, e grudou essa retinha vermelha na equipe GAT, tá? A equipe GAT, então, formada pelos presidentes do clube, GST, GMT e GLT do clube, os 4 ali que estão mais à direita, dentro desse retângulo roxo. E o Lions ligou o assessor de marketing à equipe GAT, por quê? Porque percebeu que o marketing é necessário. Nós precisamos fazer marketing. Chega daquela história de que a mão direita não pode saber o que a mão esquerda faz e vice-versa. Não, precisa sim, a mão esquerda precisa saber, a mão direita, o pé direito, o pé esquerdo, cabeça, todo mundo. Principalmente o pessoal de fora. A gente precisa fazer propaganda de Lions, do que a gente faz, todos os nossos serviços, o que a gente tem feito de bom para a comunidade. Não só para a comunidade saber o que a gente faz, mas para divulgar a nossa marca. Para que quando a gente saia com a camisa amarela, ou azul, ou qualquer outra cor, mas com o logo do Lions, ali o logo do leão, a gente não ouça mais, você é do Lions? O que é Lions? É tipo Rotary? Sim, é tipo Rotary. Fazemos as mesmas coisas que Rotary? Sim, mas somos maiores. Somos uma maior organização de serviços humanitários do mundo. E por que Rotary tem tanta divulgação? Porque o Rotary faz marketing direito. E há mais tempo. Simplesmente por isso. Então, o Lions Internacional percebeu que a gente precisa fazer marketing, a importância de uma boa comunicação em marketing. E por isso ele hoje tem um ponto de destaque, tá? Não só dentro do clube, mas dentro do distrito, dentro do múltiplo, dentro de Lions Internacional como um todo, e está atrelado hoje à equipe GAT. Tá? Quem mais a gente tem como dirigente? Tesoureiro de clube, óbvio, todo mundo precisa de tesoureiro, secretário, segundo vice-presidente. Por que o segundo vice-presidente a gente tem que indicar para Lions? Para mostrar que a gente está pensando na continuidade. Para mostrar que o que está sendo feito hoje já está sendo pensado há 2 anos seguintes. Então, hoje, o presidente, quando faz as ações de hoje, o primeiro vice já está junto e o segundo também. Porque não adianta eu pensar numa gestão. Se eu quero que meu clube tenha sucesso, se eu quero que o Lions cresça, e desenvolva e atenda mais e mais pessoas cada vez mais, eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que ter uma continuidade. Nós estamos presidentes, nós estamos governadores, a gente sai, o clube fica. A gente sai, Lions continua. Certo? Então, assim, participe, pense no futuro, pense na continuidade. Por isso que as nossas metas não são mais de um ano, são de metas lá para frente. Missão 1.5, eu não estou falando em acabar nessa gestão, eu estou falando em acabar 2027. Porque eu preciso ter metas longas. A curto prazo a gente não atinge nada. Tá? E por último ali, mas não menos importante, nós temos o nosso coordenador de LCIF, que normalmente é quem? O ex-presidente imediato. Assim como o Lions Internacional, né, o presidente internacional, quando sai, se torna presidente de LCIF, lá da Fundação de Lions Internacional, dentro dos clubes também é sugerido de que o coordenador de LCIF seja o ex-presidente imediato. E por que isso? Porque o ex-presidente imediato acabou de sair como presidente e sabe de todas as ações que foram feitas para a LCIF, para a nossa fundação, de como angariar, quais subsídios, e sabe, inclusive, da dificuldade que ele passou para conseguir essa angariação. Tá? Então, assim, ele é a pessoa mais indicada, porque ele tem esse conhecimento fresco, ele sabe o que aconteceu, ele sabe os projetos que foram realizados no ano como presidente, o que foi angariado, o que foi distribuído. A gente sabe que a gente recebe de LCF muito mais do que doa. Né? Então, assim, coloque o ex-presidente como coordenador de LCIF. Então, esses quadradinhos azuis, que a gente está aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas,
são os 9 dirigentes que a gente vai tratar hoje aqui nessa reunião. São os 9 cargos obrigatórios que Lions pede para inclusão dos novos dirigentes. Os cargos estão na PU 101. Tá? A gente tem ainda, nesse quadro, na estrutura padrão, vocês estão vendo assim, o quadro de cima, o cinza, engloba todos os dirigentes do clube, não só esses dirigentes da PU, como diretor social, diretor animador, diretor de segurança, presidente de núcleo, coordenador de programa, tudo isso faz parte de uma grande diretoria do clube. Tá? E por que está acima? Para lembrar para o presidente que ele não é o dono do clube. Para lembrar para o presidente que toda ação que o presidente faz, ele precisa de aprovação da diretoria. O presidente é apenas o coordenador do clube, é apenas o responsável legal do clube, mas as ações têm que ser discutidas por todos a diretoria. Tá? Embaixo, a linha de baixo que está em azul escuro, são os comitês permanentes. Os clubes que têm bastante associados normalmente possuem esses comitês, que são comitês para ajudar os dirigentes do clube. Então, você tem um comitê de finanças, que ajuda o tesoureiro, você tem um comitê de marketing, que ajuda o assessor de marketing, um comitê de liderança para trabalhar o desenvolvimento da liderança, um comitê de aumento de associados, comitê de serviços, tecnologia da informação, comitê de estatuto. Eles não são obrigatórios, não são, mas são necessários. Se seu clube tiver quantidade suficiente de associado para colocar aí, ótimo, faça os comitês. O que a gente pede? Por que Lions pede 20 associados, pelo menos, para fundar clube, e considera regular o clube que tenha pelo menos 15 associados, para conseguir preencher esses cargos? Vocês estão vendo que a gente tem 9 só nas dirigentes. A ideia de Lions não é que um dirigente tenha vários cargos, isso só sobrecarrega o trabalho. A ideia é que você tenha pelo menos uma pessoa em cada cargo. E quando a gente fala que o cargo é opcional, não é mais obrigatório, não significa que ele não é necessário. Tá? Por exemplo, hoje não é mais obrigatório ter diretor social no clube. Mas é óbvio que um diretor social é necessário no clube. É extremamente importante a sua função. Então, se você acaba com o diretor social, o clube vai ficar meio perdido, vai ser um caos, alguém ali vai ter problema. Mas não é obrigatório do ponto de vista de gestão de clube. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Então, vamos continuando. Vamos entrar aqui para o primeiro cargo, presidente de clube. Olha lá. Presidente de clube é o principal dirigente executivo do clube. Ele preside reuniões e convoca o clube a agir para cumprir os programas de trabalho e serviço, coordena os esforços do membro de diretoria e assessores para implementar todas as atividades do clube, tanto de companheirismo como de serviço. Bem, presidente do clube, a gente nem precisa dizer, né? É um papel fundamental no clube. A gente vê que quando o presidente não está bem informado, quando o presidente não está bem desenvolvido, ou quando o presidente tem muito ego, tem aquelas vaidades, o clube definha, e definha de verdade. Tá? É assim, o presidente, o presidente é o ponto máximo da nossa liderança no clube, certo? Se essa pessoa for uma pessoa que não envolve os associados, que não ouve os associados, que meio, não vou dizer que faça uma ditadura, né, mas muitas vezes a gente tem isso, o presidente determina o que vai ser feito, o presidente determina o que vai acontecer sem ouvir os demais. O que acontece no clube? Os associados vão embora. Simples assim. Primeiro, os associados se desmotivam, começam a não participar de reunião. Segundo, os associados vão embora. Chega uma hora que você fala, para que eu estou indo para o Lions? Para ter dor de cabeça? Para eu ficar lá batendo, dando murro em pão de faca? Não, eu quero ir para o Lions para participar, para servir. Então, presidente é o ponto-chave. E qual é o perfil que um presidente tem que ter para ser presidente? Primeiro, ele tem que ser uma pessoa que tenha uma liderança forte e inspiradora. Ele tem que ter a habilidade de motivar e envolver membros. Se o presidente for apagado, se ele for aquela pessoa... A gente ouve muito, né?
aquela pessoa que só reclama, sabe? Ah, porque no tempo que eu entrei no Lions era assim, porque no tempo que a gente fazia era assim. Ah, mas o meu clube não vai para frente, não tem o que fazer. Meu clube, gente, óbvio que não vai para frente. Ninguém aguenta reclamação. Energia ruim só atrai energia ruim. Então, assim, motive, traga alegria, traga atitude positiva. A gente já tem problema demais fora do Lions para eu ter que ir para o Lions e ter mais problema. Então, assim, quer reclamar? Reclama sozinho, para o espelho, na sua casa. Fica quietinho lá. Quer reclamar? Reclama para alguém no particular, mas não reclama no clube. O clube tem que ser um ambiente salutar, tá? O presidente é o reflexo disso. Então, motive, envolva os membros. Óbvio, o presidente tem que ter boa comunicação, habilidades interpessoais, eles têm que tratar as pessoas, tem que saber falar com as pessoas, tem que ter uma visão estratégica para o crescimento do clube. A primeira coisa que um presidente faz é pensar no futuro, bem, quais são as metas que eu tenho que cumprir. Se todo presidente fizer um planejamento e fizer metas a cumprir, junto com seus dirigentes, obviamente, né? E a gente brinca, para quem já fez os institutos de liderança, os cursos de leão orientador, né? A gente tem as famosas metas SMARTs. Está aqui o Stipe, que sabe falar muito bem de metas SMARTs, que ensina de olho fechado. Todo mundo já fez esse curso, né? Porque eles precisam ser metas realistas. Não adianta eu falar, a gente já ouviu muito, olha, principalmente na época de governador, né? Os governadores ouviram, a gente disse, ó, vocês têm que fundar 30 clubes esse ano. Gente, como que a gente vai fundar 30 clubes nesse ano? Isso não é meta realista, desculpa, não para o Brasil. A gente tem meta de fundar clubes, tal, mas a gente precisa ter metas realistas. Ah, eu vou falar, olha, meu clube tem que colocar 30 associados neste ano. Adoraria. Espero que todos consigam, mas meta realista é eu conseguir colocar uns 5, 10 no máximo. Isso é um fato. Tá? Então, assim, presidente tem que ter uma visão estratégica. Aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, faça metas, faça planos de ação, junte com a sua diretoria, trabalhe junto. Comprometimento. Aqui é uma coisa muito comprometimento com os valores e objetivos do Lions. Lembre-se, nós temos um código de ética a seguir, nós temos propósitos de Lions Clubes a seguir. Não invente coisas que o nosso código de ética não permite. Quantas vezes a gente vê pessoas querendo se tornar presidente de clube para conseguir cargo na prefeitura, para conseguir cargo como no política, para aparecer na sociedade, né? E daí o que acontece? Ah, aparece nessa, eu estou como presidente do Lions, né? E a pessoa que faz isso, ela não fala eu estou, ela vai falar eu sou o presidente, porque eu nasci para presidente. Daí vai para os eventos com aquela empáfia toda, e daí o clube dela, no fim da gestão, perde metade dos associados, quando não fecha antes. Tá? E, principalmente, aqui é uma questão do presidente, capacidade de tomar decisões assertivas. Eu falei no começo que o presidente está abaixo de uma grande diretoria, que tem que ser aprovado, mas o presidente tem o voto de Minerva. Qualquer assunto que seja discutido, tá? E que crie algum debate, e que no final dê empate, é o presidente que vai desempatar. Então, cuidado, esse voto do presidente tem um poder absurdo. Cuidado com as decisões que essa pessoa vai tomar. Tá? Escolham seus presidentes muito bem escolhidos. Escolham pessoas com capacidade, com desenvolvimento, tá? E vão trabalhando, vão desenvolvendo pessoas para que sejam os próximos presidentes, para que quando assuma a presidência, a pessoa saiba como agir e agir de modo correto. Ok? Tudo bem por aqui? Presidente entendido? Vamos lá. Vice-presidentes. Bem, os vice-presidentes se assemelham muito ao presidente. Tá? Óbvio, eles vão assumir o cargo, né, lá para frente. O primeiro vice tem uma particularidade. Ele serve, né, não só serve como um líder para substituir o presidente quando ele não está, mas ele vai assumir um papel de catalisador. Para quê? Para avaliar as atividades do clube, para que ele possa implementar novas metas,
no próximo ano. Então, ele vai vendo o que está dando certo, o que não dá, o que ele já vai ter que mexer. Por que a gente fala assim, no próximo ano? Porque você mexer em metas, planos de ação, muitas vezes você não consegue fazer numa gestão só. Tá? Às vezes você precisa arrumar a coisa e o resultado não sai naquela gestão, vai sair na próxima. Isso não significa que eu, como primeiro vice-presidente, vamos dizer que eu esteja assim, não vou querer fazer a mudança da meta para atingir o resultado. Por quê? Porque eu quero ter o resultado na minha gestão. Não faça isso. Pense no clube, não pense na sua gestão. Tá? Então, assim, você como primeiro vice-presidente, trabalhe junto com o presidente, faça de tudo para que tenha sucesso nessa gestão. Por quê? Porque quando você for presidente, você vai querer que o seu primeiro vice também trabalhe junto. E isso vai desenvolver uma cultura de um ajudar o outro. Isso vai desenvolver uma cultura, desenvolver o clube, não a gestão. Isso vai melhorar muito. Tá? O segundo vice-presidente também vai estar pronto, né, para a sucessão, serve para o presidente para liderar comitês, projetos específicos. A ideia de primeiro vice e segundo vice não é apenas servir como substituto. Tá? Não é, olha, o primeiro vice só vai ter trabalho. Muitas vezes o pessoal entende isso, né? Eu sou vice-presidente, não vou fazer nada o ano inteiro. Eu só vou aparecer quando o presidente não puder aparecer. Não, não faça isso. Né? O vice-presidente, assim como o segundo, tem que trabalhar, tem que estar envolvido. E você, como presidente, dê cargos, dê funções estratégicas, de liderança de verdade aos vices. Eles trabalhando junto, você com certeza vai ter um presidente muito melhor no futuro. Tá? E aí, qual é a característica que a gente tem para esses dois cargos? Bem, a primeira, a pessoa tem que ter disposição para apoiar o presidente e assumir essa responsabilidade. Se eu estou como um vice-presidente e o presidente me pede uma ajuda, me pede para que eu faça alguma coisa, eu tenho que fazer. Eu tenho que poder ajudar, afinal, é a minha função. Tá? Aqui, assim como presidente, tem que ter habilidade de liderança e organização. Eu tenho que ter uma colaboração eficaz com todos os membros da diretoria. Lembre-se, você será o próximo presidente, ou o próximo depois de 2 anos. Trabalhe com todos, faça todos perceberem o quanto você é importante, o quanto você trabalha para o clube. E, claro, flexibilidade novamente, porque vão aparecer diversas situações. A gente aprende, né? Para quem aqui não fez, entre lá no Learn, né, no Centro de Aprendizagem Leonística, e faça um curso que chama Resolução de Conflitos. Aposto, todo mundo já teve algum conflito alguma vez dentro do clube. E não vou dizer só no clube, tá? Dentro da família, dentro da profissão. Lembrando que hoje os clubes que a gente tem, os cursos que a gente tem lá no Learn, no Centro de Aprendizagem Leonística, não são só para Lions. São de gestão pessoal e profissional também. Entre muitos, tem os cursos específicos para Lions. E agora eu vou até fazer um parênteses que eu até me esqueci de falar antes. Primeira característica que todos os dirigentes têm que ter: acesso ao Lion Portal. Todos os dirigentes, para assumir cargo, têm que ter login funcionando. Tá? Não tem, está com problema de login, a gente sabe que o portal está com problema, muitas vezes a gente cria ali o login, e daí chega o código, daí quando o código vem, você põe, ele fala assim, agora você receberá um link para resetar a sua senha e fazer uma nova senha. E esse link nunca chega. A gente sabe, estamos tendo problemas em vários distritos com isso, é um erro comum. Já avisamos lá Lions Internacional, estamos trabalhando junto, inclusive, com eles. Deu esse problema? Escreve um e-mail para o suporte. Às vezes demora um pouco, mas 1 hora vai tentar resolver. O que não pode é dirigente de clube não ter acesso ao portal. Além de, claro, precisar do acesso para poder fazer as suas funções, todos os dirigentes, assim como todos os associados, têm que ter acesso ao portal para fazer os cursos de liderança. Entrem lá no Centro de Leonístico Aprendizagem, façam os cursos. Você vai ver como muita coisa vai melhorar. Vamos lá agora. Secretário do clube. Bem, o secretário é o que vai manter o histórico de todos os procedimentos oficiais, né? As atas, né? A contabilidade exata da lista de associados, a atualização dos dados no sistema,
É incrível como ainda hoje a gente entra no portal, quando baixa, pede os dados dos associados e está lá. Metade dos associados está com data de nascimento 1/1. O que foi esse 1/1? Foi um bug que deu no sistema em 2019. E até hoje, os dados continuam desatualizados. O secretário precisa atualizar os dados de todos os associados. André, você levantou a mão? Pode falar. Abre o microfone. Só para essa questão dos secretários, eu fui secretário do nosso ex-presidente e eu consertei esses dados e, pasme, 2, 3 meses depois voltou de novo. Pois é. A mudança pro portal mudou novamente. Eu, particularmente, eu acho que eu arrumei umas 3 vezes as datas de nascimento dos associados. Eu tinha uns que eu já sabia até de cor. Porque continuava porque perde, dava o bug, exato. Então, só para contribuir. Então, tem assim, mais gente aqui dizendo que também aconteceu com eles. Exato. Então, assim, a gente tem hoje o Lions Portal, eu tenho que dizer que hoje está funcionando. Não vou dizer que ele está funcionando 100%, mas ele está funcionando 500% melhor do que ele estava. Muita coisa voltou a funcionar. Inclusive, quando você clica no seu cargo, agora é rapidinho, os relatórios começam a sair. Então, a gente pede, mais uma vez, para que os secretários chequem as datas de nascimento, chequem os dados de associado e atualizem. Lembrando, aqui eu vou fazer mais um parênteses. Quem entrar lá no Lions Portal hoje vai ver que tem uma mensagem que, a partir do dia 12 de abril, várias funções vão estar fora do ar, como emissão de relatórios, tá? Um monte de informação ali não vai ser possível. Então, arrume tudo que puder antes do dia 12 de abril. Tá? A gente está aqui hoje, dia 2, tem 10 dias ali. Tá? Bem, além disso, o secretário é responsável por todas as atas, registros, organização, e é o responsável pelas correspondências do clube. Tá? Então, assim, as comunicações do clube com o distrito, comunicação escolar internacional, é o secretário. E quando a gente fala correspondência, não significa só cartas, tá? Muitas vezes hoje a gente não recebe nem carta mais. Mas é e-mail, é WhatsApp, todo mundo tem os milhões de grupos de WhatsApp, né? Que a gente recebe a mesma coisa em 40 grupos, mas vamos lá. Né? O secretário tem lá que passar, e assim, lembre uma coisa, se o secretário receber uma comunicação, um convite para alguma coisa, passe no tempo hábil para o clube. Às vezes a gente recebe um convite de uma festiva, de uma reunião, de um treinamento, que vai acontecer antes da próxima reunião. E daí o secretário guarda, não, vou levar na próxima reunião. Chega lá, já foi. Não adianta. Coisas, avalie, né? Avalie a data, avalie a importância e passe para o clube. Então, como características de um secretário, para uma pessoa ser um ótimo secretário, primeira coisa, ela tem que ter habilidade organizacional. Tem que ser uma pessoa organizada. Tem que ter atenção aos detalhes. Por quê? Porque o clube vai ficar montado sob o grande secretário. Todas as atas, documentos, detalhes de associados, entrada, saída, prazos. A gente tem prazos para informar, tem prazos para entregar PU, tem prazo para colocar o delegado para a convenção. Se o secretário perde essas coisas ou fica perdido, nada do clube vai funcionar. O secretário é responsável por fazer uma ata. Então, é necessário que ele saiba escrever bem, que ele saiba ter uma boa comunicação, tanto escrita quanto verbal. Aqui a gente precisa de uma pessoa que saiba escrever sim, porque a ata vai ser registrada, principalmente, né, pelo menos as de eleição e posse, são registradas em cartório. Se fica algo mal escrito, primeiro que o cartório não vai aceitar. Aí você vai ficar indo e vindo com aquela ata e nunca vai conseguir registrar. Segundo, que vai dar entendimentos errôneos. E entendimentos errôneos em ata gera problemas graves no clube. Porque a pessoa vai falar, mas eu não falei isso, não foi decidido isso. E às vezes o erro está no jeito que foi redigido o assunto na ata. O secretário tem que ter organização para quê? Para ter capacidade de manter registros precisos e atualizados. É inaceitável quando a gente pede para um secretário, fala, olha, você me passa o dado do fulano, do seu associado, secretário, eu não sei,
Espera aí, eu não sei onde está, eu não sei qual é o telefone, não sei se é esse e-mail. Gente, secretário tem que ter tudo atualizado. Sempre confira com seus associados. Olha, você alterou algum telefone? Seu e-mail ainda é esse? Faça um checklist sempre. Veja se os seus dados, o seu sistema está direitinho organizado. Tá? E, claro, o secretário tem que saber procedimentos e estatutos de Lions Club. Porque é necessário. Assim como o presidente também, né? Estatuto e procedimentos tem que saber, porque a gente tem que saber como reportar, como mandar, né? Tem um monte ali de características, de especificidades que precisam ser feitas para tudo dar certo. Ok? Vamos lá. Próximo cargo. Tesoureiro. Bem, o tesoureiro é o principal aqui, né? Muita gente, a gente vê problemas sérios no clube por causa de tesouraria. Adianta eu pegar uma pessoa que não entende nada de Excel, ou de conta, ou de número, ou de qualquer coisa? Não. Tesoureiro é responsável pelas contas financeiras do clube, tanto para o fundo administrativo quanto para o fundo de atividades, né, o fundo de benemerência, de serviço. Tá? Inclui a administração de cobrança. Aí vocês vão falar, ué, não, tesoureiro não é cobrador. É sim. Tá? Eu gostaria de que não fosse. Afinal, todo mundo entra no Lions fazendo um juramento de que está ciente de que terá que prestar um pagamento e cotas ao clube, ao distrito, à Lions Internacional e à LCIF. Ninguém deveria precisar cobrar ninguém. O associado, é a obrigação do associado pagar em dia. Agora, se não paga, é o tesoureiro que tem que cobrar também. É a primeira pessoa, o tesoureiro está vendo os dados financeiros dia a dia, está acompanhando. Viu que a pessoa atrasou, já entra em contato, cobra. Vê que não está dando efeito, pede ajuda para o secretário, para o presidente, pede ajuda para o padrinho desse associado. Faça o padrinho trabalhar, né? Afinal, é a referência do associado no clube. Né? Então, o tesoureiro é responsável pela coletar essas cotas, efetuar os depósitos, fazer os pagamentos, pagamento de cota distrital em dia, pagamento de taxa internacional em dia. Não pode atrasar isso. O tesoureiro é a pessoa que vai preparar, distribuir, guardar todos os relatórios e registros financeiros, é a pessoa que vai ter que fazer uma previsão orçamentária e cumprir as cotas, cumprir os gastos do clube dentro dessa previsão. Não invente moda, não crie coisas que não estão previstas. Se precisar alguma coisa de emergência, convoque uma reunião extraordinária, veja com o clube, mas não desvie verba para nenhum outro assunto, para nenhum outro quesito da sua previsão. Tá? Bem, apertei o botão errado. E quais as características? Primeiro, aqui importantíssimo, se você é um tesoureiro, se você está sendo indicado para um cargo, se eu tenho que indicar alguém para um cargo de tesoureiro, é imprescindível que essa pessoa que vai ocupar a tesouria tenha uma habilidade forte em finanças e gestão de recursos. Ela tem que saber administrar dinheiro. E isso é extremamente importante. A gente sabe que toda vez que você mexe com dinheiro, vai mexer com alguém. Principalmente porque a gente está mexendo com o dinheiro dos outros. Tá? Então, assim, cuidado com isso. Tem que ter precisão e cuidado na contabilidade. Tudo que entra, tudo que sai, tem que estar registrado. Tudo que você compra, tudo que você paga, tem que ter recibo, nota fiscal. Tá? Tem que conhecer as políticas financeiras de Lions Club. Lions tem ali no estatuto o que deve ser feito, como deve ser pago, o que a gente paga para a Lions Internacional, cotas de associados. Né? Tem que ser transparente e integridade na gestão financeira. E é imprescindível que em toda reunião de clube, o tesoureiro apresente a posição financeira do clube, o que entrou, o que saiu, o que foi pago. Isso tem que ter, tem na pauta. Pauta da reunião, tem a fala do secretário, a fala do tesoureiro, as primeiras falas que tem, logo após o presidente abrir a reunião. Por quê? Porque é imprescindível. Você tem que prestar contas para o clube. O clube tem que saber o que está sendo feito com o dinheiro que eles pagam. Então, assim, faça corretamente, não desvie, não faça errado, não
deixe de pedir recibo, não deixe de organizar todos esses dados. Para ter uma boa tesouraria, você precisa disso. Tá? Então, tem que ser uma pessoa com familiaridade em finanças. Vamos lá. Próximo cargo, quadro associativo. Bem, quadro associativo, o que faz um assessor do quadro associativo? É o GMT. É ele que vai liderar o recrutamento de novos associados, é ele que coordena isso. Mas é ele sozinho que faz trabalho de novos associados? Não. Todos os associados do clube têm que fazer atrair novos associados, indicar possíveis novos associados, tá? Envolver os associados do clube, tá? Mas o assessor GMT é o que vai liderar esse recrutamento, é o que vai orientar sobre as oportunidades de envolvimento, fortalecer o relacionamento entre os associados existentes e os novos. Então, o GMT tem que estar prestando atenção para saber se todos os associados estão sendo ouvidos, estão felizes, estão sendo... Às vezes, o que acontece num clube? Olha, vamos fazer campanha, vamos botar associado, a gente precisa cumprir meta, vamos lá. Daí entra aquela avalanche de associados. E o associado entra e fica no cantinho ali. Todo mundo faz a reunião, o coitado está no cantinho da mesa, lá no fundo, né? Porque ele é novo, né? Deixa lá, nós aqui somos os mais experientes do clube, né? Para que a gente vai mudar? A gente sempre fez assim, deixa ele lá. Daí ele vai pedir a palavra, não, você é muito novo, fica quietinho aí. Gente, não dá, né? Então, o GMT tem que estar atento aos sinais. Olha, o associado não veio, está tendo algum problema, não tá participando. É uma função extremamente importante do GMT. Se você conseguir trabalhar com todos os associados ali e envolver todos, dificilmente você vai perder associado. E aí, para isso, o que esse associado tem que ter? Primeiro, o GMT, né? O GMT tem que ter uma habilidade em recrutar novos membros, reter os existentes. Como que ele vai ter essa habilidade? Ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que ter uma capacidade de network. Não adianta eu colocar uma pessoa como GMT, uma pessoa que não fala com ninguém, que quando a gente faz reunião ou vai em alguma festiva, é aquela pessoa que entra quieta, sai muda, né? Como é que é? A gente vai, entra muda e sai calada. É uma expressão que todo mundo usa. Entra, fica no cantinho, quietinho. Não. Se você é GMT, você tem que falar com pessoas de fora, explicar o que é Lions, né? Explicar o que é o movimento, mostrar os benefícios em seu leão, e seja mesmo assim, falante. Chega, fala, oi, tudo bem, você é daqui? Não te conheço, por quê? O que você faz? Você veio nessa festiva para quê? Quem que te chamou? E vai explicando, atrai a pessoa. Então, ele tem que ter essa boa comunicação, tem que ter uma capacidade de networking, tem que ter o comprometimento. Lembra que eu falei no começo? Diversidade e inclusão. É o GMT que é responsável. Se ele está percebendo que não está tendo essa inclusão, e muito menos a diversidade no clube, é ele que tem que começar a tomar frente do negócio. Tem que chegar para o presidente e falar, presidente, eu estou vendo aqui que a gente só está trazendo sempre o mesmo tipo de pessoa, ninguém ouve, a gente não inclui ali, o pessoal de fora não tem voz, tá? E tenha criatividade de desenvolver programas para envolver os membros. Se o GMT percebe que os associados estão meio sem se falar, crie uma atividade de companheirismo. Muitas vezes, a gente precisa de uma atividade de companheirismo para que os membros voltem a funcionar juntos. Marca um churrasco no clube. Olha, gente, amanhã vai ter um fim de semana, vamos churrasco, todo mundo lá. Mas eu espero vocês. Liga para quem está mais fora, apareça. Você vai ver que o fato de fazer uma atividade de companheirismo, de fato, no clube, faz o associado a querer fazer parte de novo. Você percebe que o associado não está mais indo, passou mal. Numa reunião ele estava doente, na outra reunião não sei o quê. Ligue. Queira saber como ele está. Porque às vezes o associado não foi numa reunião porque estava doente. Daí ele está lá, no dia que ele fala, estou doente, todo mundo pergunta, tá bem? Não, tá melhorando. Não falam mais com ele. Na semana seguinte o associado não vai de novo. E ninguém liga mais para ele. Na terceira semana o associado fala, poxa, ninguém nem ligou para eu saber se eu melhorei ou não. Então, assim, é o GMT que é responsável por isso. Perceba o que está acontecendo. Então, tem que ser uma pessoa que tenha desenvoltura, que tenha criatividade e que tenha principalmente essa habilidade em perceber o que está acontecendo. Kátia, você levantou a mão? Pode falar. Saudade de você primeiro, do Rodrigo Lavier, dessas Também. formações.
meu amigo virtual, que se Deus quiser, eu vou conhecer, talvez na sua convenção. É isso aí. Essa fala sua aí do churrasco, aqui no Clube de Cimento é meio complexo, Pedro Rodrigo. Toda a nossa reunião é uma festiva. Toda a nossa reunião é uma festiva. E serviço para os outros clubes, o que a gente fez? A gente divide o clube, cada reunião, 2 casais de companheiros fazem uma janta. Fica a critério, toda reunião é uma janta. Muito bom. Então, já é uma prática do nosso clube. Mandei um monte de recado no zap, depois da reunião você responde. Tá bom. Muito bom, é isso aí, cara. Esse envolvimento faz a diferença, né? A gente fala que Lions, o grande pilar, né? Os 2 grandes pilares é serviço e comprometimento e companheirismo. Um clube não se mantém sem atividades e muito menos sem companheirismo. O que a gente anda vendo ultimamente é que muita gente, às vezes, a gente só está pensando em metas. Temos que colocar associado, temos que fazer atividade, e o companheirismo está sendo deixado de lado. Às vezes, muitos clubes se acomodaram com a pandemia e só faz reunião online. Eu sou a favor de reunião online, não vou dizer que não, principalmente treinamentos online, mas é necessário presencial. O online, você perde esse companheirismo, essa coisa gostosa de estar junto. O simples abraço faz a pessoa voltar a fazer parte do clube. André, você levantou a mão? Pode falar. Essa reunião do companheirismo, eu confesso que no meu clube a gente acaba não fazendo, e eu achei, na verdade, faço uma vez ao ano, na abertura de ano em janeiro. O nosso sócio fundador, ele abre a casa dele na praia e nos convida todos os companheiros. Eu não sabia por que ele fazia isso. Eu estou presidente e não sabia por que ele fazia isso. Eu achava que ele era só simpático, e, na verdade, ele, como sócio fundador, nos premiava com uma reunião de companheirismo. Eu realmente fiquei até emocionado quando eu escutei isso e me coloquei nessa situação. A companheira Kátia falou que as reuniões do clube dela são sempre festivas. A do meu clube também, a gente faz uma reunião por mês e é ordinária e festiva junto. Mas eu entendi que essa reunião do companheirismo, acho que ela é realmente... Ela vai acolher porque ela não vai ter protocolo, não é isso? Exato. Ela não tem protocolo, ela não tem sina, não tem primeira... Ela não tem problemas. Esse é o principal. E eu achei... Ela só tem coisa boa. E é isso que o nosso fundador fazia e eu não entendia. Eu achava, ele é querido, ele é simpático, e achei realmente encantador. Quero agradecer aqui essa dica. Que bom. Fico feliz. Mas é exatamente isso. Essa reunião é importante porque é uma reunião que você não tem cobrança. A gente brinca que é a reunião para não falar de Lions. Sim. É a reunião para que todo mundo converse. Eu gostaria só de contribuir mais uma vez. O nosso segundo VCC, Mafessoni, deu um curso em Porto Alegre agora, alguns anos atrás, e ele fez uma pergunta para nós no curso. O símbolo de Lions tem 2 leões. E aí ele perguntou, por que 2 leões? E a gente, normalmente, né, um olha para o futuro e o outro olha para o passado, né? E ele disse, não, eu entendo de outra forma. Eu entendo que um leão olha para quem a gente tem que servir, e o outro leão olha para nós, companheiros de dentro do clube, que a gente também precisa ser visto. E aquilo foi uma virada de chave para mim, porque realmente muitas vezes a gente queria correr atrás de metas e não olhava para os companheiros ali de dentro. E a gente começou a fazer isso e realmente foi oxigenando muito mais a nossa jaula, de uma forma muito mais proativa. E hoje nós temos uma jaula grande, robusta, somos 55 associados, e conversando com o companheiro Toshiro Ida, de Curitiba, e ele me disse assim, os clubes normalmente têm 30% só de companheiros que trabalham. E eu disse para ele, eu digo, olha, companheiro, desculpa, mas no meu clube é mais. E ele disse, tu tá feliz? Eu digo, tô bastante feliz que a gente chega. Claro que tem companheiros que não participam, não vou dizer que no meu clube é diferente, porque não é, mas a gente conseguiu subir esse percentual para quase 60%, 65% de companheiros que são ativos, trabalham nas campanhas e se sentem pertencentes ao Lions Clube Universitário. Então, era só a minha contribuição. Desculpa alguma coisa. Ainda a gente pode falar mais ainda dos 2 leões,
é porque se fosse um só leão, você não faria nada. A gente precisa ter pelo menos 2. Com 2 leões juntos, a gente consegue trabalhar. Eu falo que a gente é uma famosa frase, nosso saudoso, né, Áureo Rodrigues, falava, a gente fazia parte, eu fui convidado para uma confraria do Periquita, do vinho Periquita, por ele, e ele falava isso, se eu tiver 2 leões juntos, sentados, tomando um vinho, a confraria está aberta. E é isso, com 2 leões, você está começando a gerar o companheirismo. E aí você consegue trabalhar direito. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Então, parabéns, obrigado pela Essa contribuição. confraria eu não fui convidada ainda, não. Olha lá. Essa confraria ainda não fui, não, tá? Já estou na do Apelais, no Literário, mas nessa eu não fui ainda, não. Mas, Rodrigo, aqui Pimenta também a gente usa, fora as reuniões festivas, a gente faz as alusivas, que a gente faz campanhas para a comunidade, mas nós fazemos para o clube também. Então, Outubro Rosa, Novembro Azul, Perfeito. esse tipo de coisa a Pimenta também faz. Então, no dos homens a gente faz a noite do petisco, das mulheres eles fazem um coquetel. Então, a gente faz essas atividades para os companheiros e as companheiras. Dia da Mulher, todas essas coisas também, tá? Muito bom. Isso é extremamente importante. Carlos, você levantou a mão? Sim, uma pequena observação. Quando você fala que nessa reunião, né, que não é Lions, não é para falar de Lions, e é nessas reuniões, Rodrigo, que realmente a gente conhece as pessoas. Exato. Sabe? Dirigente ali não tem. Nesse momento não existe dirigente. Nós estamos todos no mesmo nível, no mesmo patamar. Nós que devemos ter uma visão mais abrangente como líder, temos que tomar esse cuidado, né? É todo mundo junto e é ali. Eu tenho essa experiência que a gente conhece as pessoas realmente nesses momentos de descontração. Eu até ouço assim, pô, não imaginava que você era assim, porque lá na reunião, eu falo, lá eu tenho que ter a minha postura de presidente de clube, de segundo vice-governador. Você vê isso, quando nós nos juntamos numa situação diferente, nós esquecemos desse detalhe, e é aí que a gente vê o que cada um é. Então, é importantíssimo esses momentos. Gente, isso é na vida, é na família, é em qualquer situação. Eles são importantíssimos, sim. Muito bom, obrigado, Carlos. Vamos ouvir só mais a Olinda, que levantou a mão, para a gente poder dar continuidade. Vamos lá, Olinda, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Boa Fico noite. muito contente de ouvir todas as explicações. Eu pertenço ao Lions Clube Bagé Dom Diogo, do distrito LD3, e o meu clube sempre teve a reunião de companheirismo uma vez por mês e também tem a confraria, porque além de a gente ser um clube de companheiros, a gente é um clube de amigos, e assim a gente tem conseguido manter a união onde todos trabalham junto. Fiquei muito feliz de ouvir essas explicações e ver que nós estamos, talvez, andando no caminho certo. Obrigada. Só imagine, eu que agradeço. Aí, minha futura governadora. Muito bom. Bem, vamos lá, então. Vamos continuando para mais um cargo não menos importante. GST, Assessor de Serviços do Clube. Eu poderia dizer, inclusive, que esse eu acho que é um dos cargos mais importantes. Mais que presidente, mais que secretário, tesouraria. Por quê? Porque se você não tiver um assessor de serviços que coordene as atividades de serviços, você não vai ter associado. Porque a pessoa entra para o Lions para servir. Isso é fato. Se o clube não fizer atividade de serviço, o clube acaba. Pode ser um clube grande, pode estar todo mundo conhecido, não ter problemas financeiros, não ter nada. Se não tiver atividade de serviço, não tem razão para ter o clube. Tá? E aí, a gente precisa de um assessor de serviço que realmente trabalhe, que faça atividades, e principalmente faça atividades de impacto para a comunidade. A gente, quando a gente teve aqui o ex-presidente de conselho, Eduardo Jacó, eu sempre falo isso em todas as minhas lives e vou continuar falando. Num dos treinamentos, ele fez a famosa frase, a famosa pergunta: se o seu clube terminasse hoje, fechasse hoje, a sua comunidade perceberia, sentiria falta?
Então, assim, a gente às vezes acha que está fazendo um monte de atividade, porque eu tenho que reportar no Lion Portal, porque eu tenho que cumprir a meta do governador e tal. Mas será que eu estou fazendo uma atividade que a comunidade realmente precisa? Às vezes eu faço um monte de coisa e a comunidade está precisando de outra coisa. E por isso que a gente não consegue, às vezes, entrar tanto numa comunidade. O Lions não consegue fazer tanta diferença. E para isso a gente tem inúmeros materiais que dão como saber fazer atividades de impacto, como a gente descobrir as necessidades da comunidade. Então, o assessor de serviços ele vai coordenar as atividades. Sozinho, obviamente, não vai conseguir fazer nada. Tá? É ele que vai relatar, vocês estão vendo que eu pus aí, ele relata os resultados dessas atividades à associação. É o GST que relata a atividade no portal? Isso aqui, esse texto que está na tela de vocês, é o texto oficial de Lions. Tá? Eu estou falando em cima do texto, mas o texto é o de Lions. Quem deve reportar atividades de serviço no Lions Portal é o assessor de serviços, é o GST, não é o secretário. A gente vem com uma carga aí histórica, né? Porque até então o secretário era a única pessoa que tinha acesso ao antigo MyLion, desde os primeiros sistemas, e ficou meio que eu não vou dizer que seja uma norma, posso dizer assim, é meio uso e costumes, né? A gente tem muito disso. Às vezes a gente vê coisas no clube e a gente fala, mas onde está escrito que é para fazer assim? Ah, sempre fez assim. Daí você não sabe nem o porquê que fez assim. Às vezes não tem nada a ver, não é nem certo. E daí o coitado do secretário, além de ter que fazer todas as atas, além de ter que fazer todas as comunicações, tem que atualizar, ainda tem que ficar reportando a atividade. Gente, é o assessor de serviços, ele coordena a atividade, ele tem que prestar contas. O tesoureiro não faz a prestação de contas e a previsão orçamentária, o secretário não faz as atas, por que o assessor de serviço não pode prestar contas? Só que ele vai prestar contas para a Lions Internacional, além de prestar para o clube. Tá? E por que o assessor? Porque é muito mais fácil, se ele está sabendo da atividade, se ele coordenou a atividade, é muito mais fácil ele reportar. Então, às vezes, a gente vê assim, secretários extremamente sobrecarregados, porque tem que reportar no portal, e aí o assessor de serviço tem que falar, olha, eu vou te mandar uma fichinha, tá aqui, ó, essa é a atividade, são as fotos. E o coitado, por que ele não faz? Assessor de serviços tem permissão no sistema do Lion Portal para reportar atividades, porque é função dele. Tá? E aí, qual é a característica que um assessor de serviço tem que ter? Óbvio, primeiro ponto, paixão pelo serviço comunitário e voluntariado. Se a pessoa não tem paixão pelo servir, como é que ela pode ser um GST? Né? Assim, lembrando que é na atividade de serviço que a gente encontra e atrai os verdadeiros associados de clubes, os mais valorosos, porque o associado de clube, a pessoa que quis saber mais sobre o Lions, quis saber mais sobre como fazer parte de Lions, participando de uma atividade de serviço como um simples voluntário, ou por simplesmente ter visto a atividade, ela já vem com o perfil de servir. Meio caminho está andado. Tá? Então, o assessor de serviço tem que fazer serviço comunitário, tem que coordenar, tem que ter uma habilidade em planejar e executar projeto de serviço. Nós temos materiais específicos para isso no site de Lions Internacional, que ajudam em como planejar e executar projetos de serviço. Tem que conhecer as necessidades da comunidade local. Se você é um coordenador de GST, você tem que saber o que a comunidade que você vai atuar está precisando. Tá? E, principalmente, tem que saber ter a capacidade em trabalhar em equipe e mobilizar recursos. Quando eu faço uma atividade de serviço, é óbvio que eu preciso de recursos. Eu vou ter que trabalhar com o tesoureiro muito fácil, vou ter que angariar fundos, muitas vezes. Eu tenho custos grandes, a gente faz feira de saúde, você vai ter que ter equipamento, você vai ter que fazer alimentação, você vai ter que fazer ficha de inscrição para cadastro, tem um monte de coisa. Então, você tem que saber mobilizar esses recursos e, principalmente, trabalhar em equipe. Eu digo, inclusive, trabalhar em equipe tem que ser uma característica de todos, né? Se você não souber trabalhar em equipe, como é que você vai trabalhar em equipe? A sua equipe não vai funcionar. Então, assim, perceba na pessoa aquela pessoa que tem vontade de ser GST. E vou falar mais. Às vezes, dê cargo. Se você percebe que a pessoa tem isso, dê cargo para ela. Ela pode ser uma pessoa jovem. Falo por experiência própria do meu clube.
A gente colocou uma associada, hoje eu acho que ela vai fazer 3 anos já, e ela entrou, e assim que ela entrou, ela veio com aquele ânimo, né, de associada novo, quero fazer isso, trouxe ideias novas, tal. Com 3 meses, nós falamos para ela, você será a GST da próxima gestão. Daí ela ficou assustada, como? Eu tenho 3 meses de associado, não posso. Eu falei, por que não pode? Qual é a questão? Ajudar, todo mundo aqui vai te ajudar. A nossa equipe está para isso, mas você tem o perfil de ser uma GST. Não só deu muito certo, como ela continuou GST por vários anos, agora ela está saindo, vai estar passando o bastão para uma outra associada nova, que também tem o perfil. Isso faz com que o associado tenha vontade, queira participar, queira trazer novas ideias. Então, assim, às vezes, dá uma mexida aí nos seus dirigentes do clube, não precisam ser sempre os mesmos. Bota uma pessoa que nem tem tanta informação, ponha para trabalhar junto com uma pessoa que tenha mais experiência e ajude, dê essa motivação para ela. Você vai ver como vai dar certo. Tá? Vamos lá. Assessor de liderança. Bem, aqui a gente já falou, né? Normalmente é o primeiro vice, que o assessor de liderança ele vai garantir que os associados desenvolvam as habilidades necessárias para serem líderes eficazes. Então, aqui, a pessoa que vai assumir como GLT, ela tem que ensinar, falar quais os cursos que tem, incentivar a formação de liderança, incentive os associados a participar dos cursos lá no Learn, no Centro de Aprendizagem Leonística, incentive a participar dos institutos de liderança. Olha, eu não conheço nenhuma associada até hoje que não tenha participado de um instituto de liderança e tenha voltado para mim com a seguinte frase: que fantástico é participar desse curso. Eu entrei uma pessoa e saí outra. Porque faz diferença. Você receber conhecimento, você se desenvolver, faz a total diferença. Então, para o associar, para o assessor de liderança, é uma pessoa que tem que ter a capacidade de identificar e desenvolver essas habilidades. De preferência, escolha as pessoas que desenvolvam as suas próprias habilidades de liderança. Então, se eu quero que o GLT tenha muito sucesso, eu tenho que dar para uma pessoa que faz os cursos, que participou dos institutos, para que essa motivação que a pessoa teve em participar passe para os demais associados. Ela tem que ter uma facilidade em motivar e capacitar. Então, tem que ser uma pessoa que seja alegre, que seja motivacional. Aqui não adianta nada você colocar uma pessoa que vai falar assim, olha, você tem que fazer o curso, tá? Faz esse curso aí, ó, a gente tem que cumprir, mas faz aí. Todo mundo faz, não dá na mesma, mas faz. Não vai dar na mesma. Desculpa, aí não é melhor não ter, né? Melhor não fazer. Então, assim, motive, mostre que quando você faz curso, cada vez que você aprende mais você quer aprender. Experiência própria falando, tá? Eu sou uma pessoa que entrei no Lions, não tenho muito tempo de Lions, eu completei, para ter uma ideia, neste ano, neste mês eu vou completar, que dia é hoje? 2. Ó, daqui exatos 14, não, daqui exatos 10 dias, eu entendi dia 12, daqui exatos 10 dias eu completo 11 anos de Lions. Não é uma grande experiência de Lions perante tantas juba largas, né, que a gente tem. Mas uma coisa que eu sempre tive do começo foi o incentivo a participar de cursos, a me desenvolver. E quanto mais eu fazia, mais eu queria aprender. E isso vai dando uma vontade de trabalhar cada vez mais e mais, e ensinar os outros, e poder ajudar os outros. E uma coisa que você sempre faz, quanto mais você dá treinamento, mais você dá curso, mais você aprende. A gente aprende muito mais quando a gente ensina. E falo mais, você aprende muito mais do que você sabe. Porque é fantástico, a troca de experiências, o que a gente aprende com as pessoas é um valor inestimável. Lembrando que conhecimento é a única coisa que você não perde na vida. Você pode perder tudo. Conhecimento ninguém tira de você. E se a gente não compartilhar os nossos conhecimentos, não serve para nada. Aí não é conhecimento, aí é ego. E de ego a gente chega de pessoas, muito no Lions, inclusive a gente tem também. Chega de pessoa com ego e vaidade. A gente quer pessoas que tenham proatividade, que queiram compartilhar, que tenham humildade e que trabalhem com a gente. Tá? De ego, a gente não precisa mais de ego. Pelo amor, é a nossa grande briga. Por que os pessoal saem de Lions?
90% é porque bateu com alguém que tem um ego insuportável, alguém que se acha Deus. Tá? Obrigado, Belona. Exatamente. Tempo de Lions não quer dizer conhecimento, experiência de Lions. Às vezes a gente tem pessoas extremamente novas que estão aí. Eu confesso que este ano, esta gestão e a passada, eu, junto com o Komatsu, junto com vários outros instrutores, a gente tem dado muito treinamento de leão orientador certificado. E o que a gente viu neste ano, principalmente, é que a gente tem tido muitos novos associados fazendo curso. Então, a pessoa que já entrou como novo, querendo ser um orientador, querendo saber mais de Lions. Isso é fantástico. Tá? Então, pegue uma pessoa específica de liderança. E já vou dar um spoiler, tá? Não vou falar o lema, né, Carlos? Aqui nossos companheiros de colegiado, Maria Alcina, Dozena, mas nós estávamos lá em St. Charles e a gente teve um spoiler do que será o próximo lema do nosso presidente internacional. Tenho que dizer, está muito próximo em desenvolver a liderança, tá? Porque liderança é primordial. Né? Eu só quero as vagas para os seus cursos, Rodrigo Lavieri. Claro, Kátia, será sempre muito bem-vinda. E não me esconda, tá? Por favor, você me deixou 2 anos de molho. Eu não. Então, será muito bem-vinda. Então, se você vai escolher uma pessoa para ser líder, que a pessoa tem que ter conhecimento em técnica de liderança, tem que desenvolver pessoal. Lembra, a gente lidera pelo exemplo. Se a pessoa não tiver essa liderança, se ela não quiser se desenvolver, ela não vai poder desenvolver os outros, tá? E tem que ter empatia, tá? Empatia é uma frase, uma palavra extremamente importante. E a gente fala, muitas vezes, quando a gente fala de empatia, a gente fala assim, a gente tem que olhar com os olhos dos outros. Não, a gente não tem que olhar com os olhos dos outros. Eu tenho que olhar com os olhos dos outros na posição do outro. Porque às vezes a gente acha que está vendo como a pessoa vê, mas a gente não está sentindo o que a pessoa está sentindo. Então, empatia é muito mais que isso. Tá? Porque a gente tem que se colocar no lugar do outro e aí eu vou olhar com os olhos deles. Não adianta eu querer enxergar os olhos deles não saindo da minha posição aqui de cima. Tá? Eu nunca vou sentir o que ele realmente estava aí. Então, compreenda as necessidades de cada associado. Veja onde cada um é melhor, onde cada um é mais fraco. Lembrando, toda pessoa tem uma fortaleza e não vou dizer uma fraqueza, mas tem uma característica que pode gerar uma oportunidade. Transforme as fraquezas em oportunidades. Todo mundo tem oportunidade de desenvolver. Desenvolvimento, todo mundo é capaz de acontecer em qualquer um. Liderança, todos podem ser líderes. É só acertar o ponto certo ali. Às vezes a gente está lá com um associado que está meio deslocado, às vezes você percebe que ele é bom em alguma coisa, na hora que você dá alguma coisa naquele assunto, ele deflora, assim, é uma coisa que floresce, parece que ele virou outro, ganha vida. Né? Ele vira ganha tamanhos enormes, e aí ele desabrocha dentro do clube. Então faça isso, tá? Perceba o que cada um tem de bom. Vamos lá. Marketing, aqui eu já falei de marketing um pouquinho, né, no começo. O assessor de marketing é o que vai levar as atividades do clube para o público e para o próprio clube. Às vezes a gente coloca, né, faz tanta propaganda em Lions e não faz para o próprio clube. A gente vê quando um clube faz uma atividade de serviço, coloca essa atividade nos 40 grupos de Lions do WhatsApp. E daí a gente que está nos 40 grupos de Lions recebe a 40 mensagens. O celular parece que está convulsionando na mesa, porque ele começa a tremer e não para mais. Né? E aí ele simplesmente não pôs para o clube. O associado do clube dele não está sabendo o que está sendo feito. Às vezes, claro, se o associado não está sabendo o que está sendo feito é porque não está participando das reuniões. Então aí já é um problema até segundo. Mas o assessor de marketing tem que falar para dentro e para fora. Fale para o seu clube o que você vai fazer. Fale sobre as campanhas. Porque aí o associado vai querer participar, vai querer fazer parte. E fale para fora, para a sua comunidade. Promova o seu clube. Tá? E aí, se é um associado de marketing, o que ele tem que ter? Olha quantas características. Porque aqui é um ponto crucial. Se eu vou falar de Lions, eu tenho que falar direito. Tá? Então, assim, use o logo correto, fale a frase correta,
Então, eu tenho que ter alguém que tem experiência em marketing e comunicação, eu tenho que ter alguém que tenha criatividade para desenvolver estratégia de divulgação, tem que conhecer mídia social. Nossa maior ferramenta hoje é mídia social, tá? Seja digital, seja tradicional. Tem que ter habilidade em criar material promocional atrativo. Não adianta fazer aqueles folhetos ou coisa, tudo colorido, cheio de fonte, um monte de coisa que ninguém lê nada. Lembre, um folheto bem feito, quanto menos informação... tem a famosa frase, né, less is more, que a gente usava muito, já tem ali divergências, né, que é o menos é suficiente. Na verdade, o suficiente é o mínimo necessário. Tá? Você tem que passar informação, você vai fazer um convite, vai fazer divulgação de evento, o que tem que estar no folheto? Nome do evento, para quem é, onde é, hora e valor. Você não precisa fazer grandes explicações, isso deixa para fazer no evento. Faça um folheto, faça um material limpo, clean, que seja de fácil leitura, que seja de fácil entendimento. Porque às vezes a gente manda material, né? Isso também tem acontecido muito, as pessoas não leem mais. Então você manda e-mail para a pessoa, olha, vamos fazer o festiva no dia 20 às 8 horas sobre não sei o quê. Daí a pessoa fala, que dia que é? Qual horário? Estava escrito. Por quê? Porque a gente é bombardeado de tanta informação que a gente não vê mais. Então peça uma pessoa que saiba trabalhar o marketing. Lions Internacional tem, inclusive, templates prontos para isso. Tá? Tem que ser uma pessoa que tenha comprometimento em promover a imagem. Lembrando, imagem de Lions é a marca de Lions. E a marca de Lions é a marca... Vocês estão vendo no cantinho da tela esse logo de Lions só em branco? A gente tem 4 opções hoje. Ou ele é só branco, ou ele é só preto, ou ele é só azul, ou ele é azul e amarelo. Não existe mais aquele logo do Lions com a linguinha vermelha. Aquele logo do Lions em 3D. Muitas vezes a gente encontra isso na sede do clube, no estandarte, tudo bem. Na próxima reforma você troca. Mas é inaceitável hoje a gente ver folheto, convite, banner, faixa, menu. A gente vai em evento, está lá o menu do cardápio do que vai ter no evento com aquele logo do Lions em 3D, com a linguinha vermelha, tudo torto. Gente, pelo amor de Deus, usem o logo certo. E esse logo não é que foi mudado agora. Já faz mais de 15 anos que esse logo está mudado. Antes de eu entrar para o Lions, já era o logo novo que está hoje. O logo foi mudado para quê? Porque ele é melhor reproduzido, ele é maior, ele é melhor legível, tem melhor legibilidade, ele é muito mais fácil de você conseguir reproduzir em materiais impressos digitais com a mesma qualidade, e ele é limpo. Chega do logo do Lions com aquela linguinha vermelha, pelo amor de Deus. Tá? Então, mostre a marca certa. Com a marca certa, se todo mundo usar a mesma marca, a gente tem a força da marca Lions. E é isso que a gente precisa. A marca de Lions tem um poder enorme no mundo inteiro. Use e abuse desse poder, fazendo as coisas direito, tá? Do jeito certo, colocando o logo certo. Vai colocar o logo do presidente internacional, tem que usar a marca do logo Lions com We Serve. Não precisa ter o logo do presidente se o presidente não estiver aqui ou não for uma ação do presidente. Use só o logo do Lions, só o emblema. Tá? Por favor. E, assim que possível, atualize seu estandarte, atualize sua sede. Tá bom? Vamos lá. Coordenador de LCIF. Bem, LCIF é que eu falei, normalmente o ex-presidente imediato. Ele vai ser a pessoa responsável por instruir os associados do clube sobre todos os projetos oferecidos pela nossa fundação. E incentivar a todos os associados a se envolverem e, mais diretamente, apoiar os esforços. Então, aqui, é ele que vai fazer angariar fundos, fazer para os associados doarem para a LCIF. Então, essa pessoa, primeiro, tem que ter um compromisso com os objetivos e programas de LCIF, tem que ter um conhecimento da campanha, das campanhas e iniciativas de LCIF, tem que ter uma habilidade em arrecadar fundo, faça campanhas, gere rifas, faça consórcios, né? A gente tem tanto consórcio em tantos distritos, faça os associados participarem. Quando o coordenador do distrito lança uma campanha de LCIF, divulgue para o seu clube. Às vezes o clube não está sabendo que está tendo essas campanhas. E, principalmente, sensibilize os membros sobre a importância de LCIF. A gente não doa LCIF para ganhar título de Melvin Jones. O título é um reconhecimento por uma doação feita. Agora, a gente doa para a LCIF porque a gente sabe o impacto que a nossa fundação tem nas nossas comunidades. E, principalmente, se você quer realmente fazer propaganda de Lions,
faça propaganda de alguma ação de LCF grande, de um projeto que foi subsidiado pela nossa fundação. Isso impacta a comunidade. Quando eu construo um hospital, quando eu equipo uma PAI, eu equipo uma padaria dentro de uma associação, eu forneço equipamentos, eu ajudo com equipamentos para um hospital, eu crio uma biblioteca. Essa é realmente a atividade de impacto. Quando eu dou para o pessoal aí do Rio Grande do Sul, sabe bem, na catástrofe que foi aí do Rio Grande do Sul com as enchentes, em 2 dias, a nossa fundação tinha doado $140 mil em subsídio de grandes emergências. Isso é impacto. A gente não quer falar da tragédia, mas assim, essa tragédia no Rio Grande do Sul, que foi tão bem apoiada por Lions no Brasil inteiro e no mundo, hoje é um case de sucesso de Lions. Faça propaganda disso. Quando alguém falar em Lions, você viu no Rio Grande do Sul, só Lions Internacional doou $140 mil, além de todas as campanhas que todos os distritos fizeram. Isso é o amor pelo servir, isso é o serviço voluntário. E é isso que faz o nosso serviço e o nosso movimento aumentar cada vez mais. Por fim, diretor administrativo de clube. Esse aqui eu deixei por último, porque é um cargo hoje criado e que auxilia muito, principalmente no Lion Portal. Diretor administrativo de clube auxilia o presidente e os demais dirigentes nas tarefas administrativas. Hoje, lá no Lion Portal, esse cargo entra como um dirigente num lugarzinho separado e ele tem o poder e a permissão, lá no portal, no sistema, de atuar como qualquer dirigente do clube, inclusive como presidente, como secretário, tesoureiro e GST. Por que é tão importante ele? Porque ele vai servir de resguardo, de base. Se alguém tiver com algum problema, ele vai estar lá garantindo que o clube consiga reportar tudo e fazer tudo corretamente. O que a gente pede dessa pessoa? Primeiro, que tenha habilidade em coordenar as atividades administrativas, ele tem que estar por dentro, que conheça os procedimentos e as políticas internas do clube, que tenha capacidade de delegar tarefa e supervisionar a execução, e, principalmente, que ele tenha organização e eficiência na gestão. Às vezes a gente fala assim, poxa, Rodrigo, eu tenho um secretário que é ótimo no meu clube. Ele é um senhor secretário, sabe fazer ata, sabe fazer coisas, mas ele não tem familiaridade com o portal. Bem, você pode dar um treinamento e a pessoa aprender. Mas existe uma solução. Coloque um diretor administrativo que tenha familiaridade com o portal, que saiba mexer na internet, e trabalhe junto com o secretário. O secretário faz as coisas, faz as atas, e o diretor administrativo o auxilia para reportar no portal. É uma solução. Agora, essa pessoa tem que ser uma pessoa honesta, né, idônea e, principalmente, credível. Por quê? Porque o diretor administrativo com acesso ao portal, ele tem poder de tudo. Ele pode, inclusive, fechar o clube. Num clique, ele fecha o clube. Então, assim, cuidado. Escolha a pessoa certa, mas essa pessoa é fundamental, que principalmente tenha familiaridade com o portal e mídias sociais, e redes sociais, e internet, etc. Tá? Para que auxilie, seja o tesoureiro, seja o secretário, seja o próprio presidente, a ter acesso ao portal. Tudo bem até aqui? Todo mundo entende? Sei que todo mundo já deve estar... Alguém abriu o microfone? Fala lá? Geraldo. Fala, Geraldo. Fala. Bem, boa noite aí para todos. Eu gostaria de saber, todos esses caras que você colocou aí são nomeados pelo presidente, que vai ser... Eles são eleitos pela diretoria do clube, por todos do clube, não só a diretoria. O presidente monta a chapa, vamos dizer assim, né? E se tiver mais do que uma, mais do que duas, e os associados votam e elegem os dirigentes. É tudo da chapa, né? Isso ele coloca na Sim. chapa. Certo. Isso. E é eles que vão ter que ser preenchidos no sistema e enviados na PU 101. Esse LCIF é o passo presidente. Normalmente é o ex-presidente imediato. É o passo presidente. Isso. E ele, qual é o significado de LCIF? Fundação de Lions Clubs Internacional. Lions Clubs International Foundation. É a nossa fundação de Lions Internacional que vai, né, que nos ampara e nos dá recursos. Não é da chapa, isso aí já é automático.
Não, precisa ser indicado, porque eu posso escolher outra pessoa. Eu posso, por exemplo, às vezes no meu clube mesmo, o meu presidente fica 2 anos no meu clube. Então, o ex-presidente imediato é de 2 anos atrás, e às vezes ele não quer ser, porque tem isso também. Quando você elege a pessoa, você fala, olha, posso te convidar para ser a chapa? A pessoa tem que também concordar. Às vezes a pessoa está saindo, está com um problema no ano, então você pode escolher outra pessoa que tenha mais familiaridade com o assunto. Mas Tá? ele A tem- sugestão é que seja o ex-presidente imediato. eu sei. Isso aí é sugestivo que seja ele. Sim. Mas ele não é dotado desse título. Não é automático, nada é automático. Não, tudo bem. Essa é a minha pergunta. Tá bom? Está muito bom, obrigado. Obrigado, eu é que agradeço. André, você levantou a mão? Eu estou sendo bombardeado com tantas informações interessantes e algo que eu tô dando muito pitaco. Qualquer coisa, tu me Imagina, tranquilo. corta o microfone. Tu falaste que teu clube trabalha com 2 anos na presidência, correto? Correto. Eu acho muito interessante isso. Porque quando a gente assume a presidência de um clube, num primeiro... Não dá tempo. Exato. A gente tem ouvido muito falar em que a sucessão é sucesso. O sucesso é a sucessão. Mas aqueles primeiros meses a gente sai assim, como aqui no Rio Grande do Sul a gente está estaviando. É assim, o que a gente fala, o presidente quando entra, ele vai demorar no mínimo uns 3 meses para começar a andar com o clube. E eu tenho pregado muito isso, Rodrigo, de falar que precisa ser no mínimo 2 anos. Até os governadores a gente sente, porque entendo que é uma determinação de Lajes Internacional ficar 1 ano, mas 2 anos seria fantástico para que a roda ande, para que a roda gire, né? E então fica aqui essa sugestão para os demais clubes que ainda entendem e que eles se percebam, tenham essa sensibilidade de que 2 anos é bom para o clube. Exato. No nosso clube, a gente determinou isso porque é isso. Porque, assim como o governador, na hora que você assume, você já tem que estar com tudo planejado. Porque se você for começar a planejar aí, já era, o tempo acabou. Exato. Então, o que a gente faz é isso. Você leva os 3 primeiros meses para engrenar como presidente clube. A partir daí, você começa a fazer as ações, tal, e aí você tem 1 ano e meio lá, 1 ano inteiro para trabalhar, para depois, nos últimos 3, 4 meses, fazer a sucessão. Isso quando a gente não tem aqueles... me permitam, eu já antecipo as minhas escusas, mas quando a gente não tem aqueles leões de juba larga que ficam segurando o presidente de primeira gestão. Exato. E aí isso dificulta mais ainda. Sim. Mas eu gostaria de te colocar, tu falou em LCIF o pessoal está rindo ali quando eu falei que os juba larga estão, de vez em quando, dão uma segurada. Eu falo isso porque eu sofri isso também. Mas a LCIF, tu falou com muita propriedade que a gente precisa falar do que a LCIF traz e mostrar o que a LCIF doa no mundo. E isso eu trago isso como um mantra, tanto que o meu lema como presidente é servir e ser visto. Exato. Porque eu acredito nisso e isso deu um bom resultado. Mas a gente tem escutado muito falar, tanto que Lajes Internacional colocou o marketing naquele nível ali de fazendo parte da diretoria direto, mas eu não vejo a LCIF, a nível internacional, fazendo isso. A gente faz uma propaganda muito interna de LCIF, e às vezes muito em inglês para dentro do Brasil. Sim, e tem muita gente que não entende, não tem esse conhecimento de inglês, e olha, eu não sei o que é isso, e passa batido. Entendo que a LCIF poderia, daqui a pouco, estar mais próximo dos clubes, porque quem vai, como a gente participou de um treinamento agora, quem vai cacarejar é o presidente do clube, é o leão lá dentro do clube. Não é o distrito, não é o instrutor, é aquele cara que está lá no dia a dia, que está no front, e muitas vezes a gente não sabe. Na verdade, a LCF começou a trabalhar bastante isso, tanto que hoje os associados recebem 2 e-mails de Lajes Internacional, o do presidente de LCF. Os 2 chegam para os associados, sempre, uma vez por mês, falando dos eventos. O Lajes Internacional tem uma página voltada para a LCIF, com vários vídeos
inclusive histórias de sucesso. Concordo com você que 90%, 99,9% são em inglês. Entendo que, assim, você tem lá, como eles estão no YouTube, né, no canal, você tem a possibilidade de pôr legenda. Não confesso que quando a gente faz campanha, legenda não é uma coisa que é tão agradável, principalmente quando você quer fazer propaganda, né? O que a gente hoje está tentando fazer e tem trabalhado é pegar essa legenda e hoje, por meios, inclusive, de inteligência artificial, transformar em dublagem. Pedir para alguém ler, falar, ou a própria inteligência artificial fazer a dublagem do vídeo para você poder divulgar. Concordo plenamente, a gente precisa fazer mais divulgação de LCF. É o ponto primordial e que aparece, que é o que mostra mais de LCF. Quando a gente faz campanha de LCF, quando a gente mostra que a gente abriu um grande projeto, fez uma grande ação, a gente tem muito mais retorno. É fato. Concordo 100% com você. Obrigado. Obrigado. Cecília, você quer falar? Pode falar. Sim, Rodrigo, boa noite. Essa questão dos 2 anos de presidente é uma situação que eu também, no nosso clube, a gente sempre achou 1 ano, pouquíssimo tempo para te poder tomar pé da situação e fazer o planejamento acontecer. Então, assim, inclusive no estatuto diz que é 1 ano. Para a gente fazer isso para 2 anos, a gente deveria mudar o estatuto também, então, ou não? Não necessariamente, porque o estatuto diz que é 1 ano, mas não diz que não pode ser reeleito. Ah, tá. Então a gente então, pode no estatuto, convencionar, então, que aquela chapa foi eleita, mas ela vai ficar 24 meses. Não, você pode dizer que ela foi eleita, tá? Então você ficou a chapa, e na eleição seguinte, a chapa se apresentou de novo, é a mesma chapa e foi eleita novamente. Tá, mas e eu poderia mudar o estatuto se eu quisesse? Pode fazer a mudança de estatuto, se quiser, daí tem que fazer com uma alteração de estatuto, se assinar aquela aprovada, a Assembleia e tal, pode. Mas não vai convergir, desculpa a parte, não vai convergir com o Lions Internacional, que diz que é 1 ano. Não, porque justamente ele não diz que é exclusividade de 1 ano, que você não pode ser reeleito. Então, se você escrever, ele diz que tem que ser 1 ano. O que a gente pede, não faça, também não repita por 3 anos, 4 anos, 5 anos, tá? Sim. 2 anos é salutar. 2 anos é salutar. 3 anos já começa com problema. 4 anos é dono de clube. Não se torne ad eterno, né? Exato. Não crie raízes no carro. Não. Eu também acho que raízes não são boas, a gente tem que sempre colocar cabeças novas para ter novas ideias e novas oportunidades aí que o pessoal não enxerga, né? Exato. Tá bem, obrigada, Rodrigo. Obrigado. Bem, vamos continuar lá, que senão eu não vou conseguir acabar no prazo aqui, gente. Vamos lá. Só mais uma, a Malu levantou a mão. Vamos lá, Malu, pode falar. Eu só queria lembrar uma coisa, que quando muda para 2 anos qualquer coisa, tem que ser compatível com o que está e mudar no cartório, porque senão daí não registra. Sim, toda mudança de estatuto, qualquer coisa, tudo tem que ser mudado em cartório. Sim, tá? Perfeito. Nem a gente diretoria. E, por exemplo, se você no seu estatuto está escrito 1 ano, mesmo que você reeleja a diretoria e ela seja eleita por mais 1 ano, o seu banco vai pedir ata de novo, tudo igual. Isso, por isso que... ele vai bloquear a conta igual até que se apresente a eleição. É tudo igual. É por isso que eu achei melhor mudar o estatuto, que daí de 2 em 2 anos tu faz isso no cartório. Mas, assim, se não tiver problema, porque às vezes também depende muito do cartório, né? Cada cartório entende de um jeito. Então, né? Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu mudar aqui a tela, porque a gente já está chegando no final e ainda falta a tela aqui. Bem, gente, com tudo isso que vocês ouviram a gente falar, eu falei de vários cargos, todos os dirigentes. O que a gente tem de recurso para ajudar a melhorar a qualidade do clube nesse sentido? Tá? Então, vamos apresentar alguns aqui. Aqui vocês estão vendo 3 materiais. Primeiro, o seu clube e a sua maneira. Modelo para um clube mais forte e iniciativa para a qualidade do clube. O seu clube e a sua maneira, o que esse material é? É um material de Lions Internacional que traz um modelo de como você poder fazer reuniões mais produtivas e melhores. Ele vai falar justamente que você pode
mexer um pouco, liberar um pouco o protocolo da reunião para ficar melhor. Mesadri, você quer falar? Então, o que ele vai fazer? Falar assim, olha, eu tenho clube, eu preciso ajustar a reunião do meu clube para que ela seja mais produtiva, para que os associados fiquem melhor. Então, o próprio Lions Internacional fala isso. Você pode mexer no jeito de fazer a reunião para que os associados se sintam mais pertencentes, ter uma reunião mais agradável. Então, esse material é extremamente importante. Modelo para um clube mais forte. Quando o clube está começando a fazer, esse material vai trazer o quê? Ideias de planejamento, de como fazer atividades, de como ver necessidades. Tá? Ele vai ajudar o seu clube a se tornar mais forte. Quando o clube já está despontando, ele vai melhorar. Iniciativa para a qualidade do clube. Aqui ele vai trazer dicas do que você pode melhorar, quais os prêmios que você tem, o que metas a serem atingidas, tá? Prêmios de excelência, vai ter tudo isso para que incentive o seu clube a trabalhar cada vez melhor. Tudo isso vem com conteúdo, com dicas de como fazer, links para outros documentos, tá? Vamos ver, o que mais que a gente tem? Para o associado, pensando em associado, tá? Em quadro associativo. Nós temos o guia de satisfação de associado, extremamente importante. O clube deve medir a satisfação do associado sempre. Por quê? Se o associado começar a ficar insatisfeito, ele vai embora. O que mantém o associado no clube é a satisfação. Ele tem que estar bem, alegre, feliz e se sentir pertencente. Tá? Guia do assessor do quadro associativo do clube. Esse é um manual para o GMT. Ali ele vai trazer as funções, as responsabilidades do cargo, o que o GMT tem que fazer, documentos que podem auxiliar, tá? o GMT ali a trabalhar com o associado. Tem inúmeros links. Todos esses materiais, gente, são considerados o que a gente chama de e-books, são electronic books, que são materiais, você pode imprimir para ler, etc., mas eles são ideais para que sejam guardados eletronicamente, no celular, no seu tablet, no computador, um PDF. Por quê? Porque ele tem links para outros documentos que ele vai fazer referência. Tá? Simplesmente convide. Aqui é um material que a gente vem tratando já há muito tempo, aquele famoso Ask One, lembra? Teve uma campanha lá atrás, Ask One, pergunte a mais um. Simplesmente convide. Às vezes a gente não traz associado porque simplesmente não convidou o associado. Às vezes o associado não sabe que você faz parte do Lions, às vezes você está no seu prédio, no seu condomínio, faz 1001 ações, daí você sai, eu saio aqui do meu condomínio, já fui paradas várias vezes aqui na porta, na hora que estou saindo, com o uniforme de vice, e o meu porteiro parou e falou assim, nossa, o senhor é piloto de avião? Daí eu falei, não, eu estou com o uniforme de vice do Lions, né? Daí eu tive que explicar o que era Lions, várias pessoas me perguntaram no prédio o que é Lions. Hoje, no meu clube, eu tenho 3 vizinhas que fazem parte do clube, né? Então, assim, às vezes a pessoa vê o que você faz e não sabe, simplesmente convida, você não quer me ajudar? E convide para uma atividade de serviço. Não convide para uma reunião de clube. O primeiro contato não deve ser uma reunião de clube. Por quê? Porque na reunião de clube, se sair uma desavença, se sair uma briguinha, fofoca, panelinha, a pessoa nunca mais volta. Conquiste um futuro associado pela atividade de serviço. Depois que você tiver conquistado, aí você convida para a reunião de clube. Antes da reunião de clube, você convida para uma festiva de aniversário do clube, você convida para uma festiva de posse de novos associados, que é extremamente importante. A cerimônia de posse de novos associados, ela, além de mostrar para quem não é de Lions, que tem gente querendo fazer parte de Lions, então gera aquela coisa, se tem gente entrando, alguma coisa boa deve ser, né? Você, durante a cerimônia de posse, você faz a leitura, não só do juramento de posse, mas faz a leitura do Código de Ética e dos propósitos do Lions Club, o que mostra a seriedade e a credibilidade da nossa fundação. Se a fundação tem um código de ética, do tipo do código de ética que tem Lions Internacional, o negócio é sério. Tá? E festiva, normalmente, de posse de clube, vai muita gente. Então, se você convida alguém, que seja amigo, vizinho, primo, parente, qualquer coisa, para uma festiva de posse, a pessoa vai chegar lá e vai ver que tem muitos leões. Vai ver a cerimônia de posse, gente entrando. No mínimo, ela vai sair de lá querendo saber o que é Lions e como que ela pode fazer parte. Tá? Então, pense nisso. Vamos lá, que mais material a gente tem?
Jornada, lembra quando eu falei do GST? Jornada de serviço. Jornada de serviço é uma área do site de Lions Internacional específica para planejamento de atividades de serviço. Ela vem com um modelo, né? Quem já participou de empresa, aquele famoso PDCA, né? Planejar, cuidar e depois comemorar, né? E aí você vai ver a jornada de serviço, ele distribui, ele desmembra em etapas para você planejar uma verdadeira jornada de serviço para que o serviço seja impactante e tenha sucesso. Guia do assessor de comunicações e marketing, é um manual para o assessor de marketing, também com vários links para acessos a materiais. Você tem uma área no site específica para a pessoa, para o assessor de marketing, com link para fotos, modelos de folhetos, templates de redes sociais, como falar, tem muita coisa ali. Vamos lá, o que mais a gente tem de recurso? Alguém já ouviu falar nesse guia de solução de problemas para clubes? Será que algum clube teve algum problema na vida? Esse guia de solução de problemas, o que é? É um material que identifica problemas comuns de clubes e oferece recursos com possíveis soluções. Esse guia é um guia que foi criado há pouco tempo. Todo o conteúdo dele veio justamente de uma inteligência artificial por trás de tudo que a gente reporta, de todas as saídas e entradas de clube. O que faz? Todo o Lions Internacional está sendo monitorado para ver quais são os problemas comuns. Então, às vezes, aparece nesse guia um problema assim: os associados não participam das reuniões. E daí ele fala, use o seu clube à sua maneira para conferir novas ideias, envolva o clube participando da iniciativa proprietária do clube, saiba mais sobre motivação de equipe, programa. Então, ele te dá dicas do que você pode fazer para melhorar o problema. E todas as dicas, tá vendo que tem uns links, eles são links por material. Então, se você está com esse material, ele fala, use o seu clube à sua maneira, você clica ali, ele vai te direcionar para o PDF do clube à sua maneira. Então, isso para todos os problemas. Olha aí, será que existe esse problema? Não sabemos por que os associados saem do clube? Alguém já viu esse problema no clube? Em algum clube, não, né? A gente não tem esse problema jamais. Então, assim, aí que tem dicas de como isso pode auxiliar a gente, tá, na solução desses problemas. Por fim, a gente tem ainda os recursos para os dirigentes, que são os e-books específicos. A gente tem o e-book para o presidente e primeiro vice-presidente de clube, a gente tem o e-book do secretário, o e-book de tesoureiro e o e-book para assessor do quadro associativo GMT. Esses 4 e-books são manuais mesmo, como diz o nome, Electronic Book, tá, com links internos para que a pessoa pode clicar para outros documentos, que todos os possíveis futuros dirigentes devem ler antes de assumir os cargos. Tá? E não só os e-books, nós temos os cursos online, dentro do Learning, tá? Que é o nosso centro leonístico de aprendizagem. Lá dentro tem os percursos para presidente, percurso para secretário, que eles englobam cursos a serem feitos para melhor, né, entendimento e desenvolvimento dos futuros dirigentes. Ok? Onde estão todas essas informações? No site de Lions Internacional, www.lionsclubs.org. Entra lá, escreve o cargo. Então, você vai ser presidente de clube? Tem uma busca, tem uma lupinha no canto direito, clica na lupinha e escreve presidente de clube. E ele vai te trazer uma página só para presidente de clube, com inúmeros materiais a seu dispor para se desenvolver, para te preparar para o cargo. Tá? Para o tesoureiro a mesma coisa, para o assessor de marketing a mesma coisa. Tá? Então, entra no site de Lions Internacional. Se você digitar só www.lionsclubs.org, provavelmente vai entrar em inglês. Lá em cima vai ter o botãozinho para você mudar para português, já que o site da nossa instituição tem 9 idiomas ali. Então, você entra ali, escolhe português e, a partir daí, você procura. Vou ser presidente, tem recursos, vocês vão ver a quantidade de informações que tem no nosso site. Tudo ao nosso dispor, tudo de forma gratuita, né? Está embutido na nossa mensalidade como associado. Isso, então, assim, esse é um dos maiores retornos que a gente tem
do ponto de vista de liderança, desenvolver nossa capacidade, nossos conhecimentos, entrem no site, procurem mais informações e se preparem para a próxima gestão. Ok? Eu queria, então, agradecer a todos. 9h34, eu falei que ia acabar 9h30, né? A gente começou 5 minutos atrasado, né? 10 minutos. Eu fico aqui, agradeço mais uma vez a presença de todos, por me aguentarem ouvir falar aqui durante 2 horas, né? Espero não ter cansado todos, sei que é à noite, a gente está cansado. Qualquer coisa está aí, meus dados estão aí, se precisar entrar em contato, se precisar de ajuda, tá? A mensagem que eu quero só passar para vocês: prepare-se e escolham as pessoas certas para os cargos do seu clube. Está piscando toda a luz aqui, acho que está acabando a luz. Vocês estão me ouvindo ainda? Ok. Sim, Rodrigo. Ainda bem que o Nobrick segurou. Eu queria, então, prepare-se, escolha as pessoas certas para que quando a gente der o treinamento para os dirigentes, seja muito bem aproveitado. Ok? Muito obrigado mais uma vez, então, gente.